Arsenal quer Julian Álvares, Daverson pode pintar lá no Vasco. Vou te contar as últimas novidades em relação à novela de Paquetá retornando ao Flamengo. Milan quer tirar zagueiro lá do Liverpool, Tottenham pode contratar lateral esquerdo também do Liverpool. Fora isso, eu vou te contar muito mais coisa interessante nesse mercado da bola e também te atualizar em relação aos últimos jogadores já anunciados e já confirmados pelos novos clubes. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Para começar, bora falar sobre os últimos jogadores já anunciados, já confirmados. E lembrando que todo o valor que eu falar nesse vídeo está na moeda euros. Fluminense confirmou o Savarino como seu mais novo reforço. O meia de 29 anos custou 6 milhões e 400 mil junto à equipe do Botafogo. E lá ele assinou um contrato até 2029. O lateral Pedro Milans, de 23 anos, deixou o Peñarol sem custos e foi anunciado como novo reforço do Corinthians. Vasco contratou o atacante Andrés Gomes junto ao Renault por 4 milhões e meio e lá o colombiano assinou até 2031. Rodrigo Villagra, de 24 anos, se juntou ao Internacional e o meia do CSKA chega por empréstimo de uma temporada. Depois a equipe tem opção de compra avaliada em 3 milhões e 900 mil. O Atlético Mineiro apresentou o atacante de 28 anos Matteo Cassiera, que foi comprado por 10 milhões junto ao Zenit e no novo clube ele assinou até 2029. O atacante Miguel Borja deixou o River Plate a custo zero e já foi anunciado como novo reforço do Al-Waz. O Galatasaray apresentou o atacante Noah Lang, que deixou o Napoli por empréstimo até o fim da temporada. Depois a equipe turca tem opção de compra avaliada em 30 milhões. Quinten Timber é o novo reforço do Marselha. O meia de 24 anos deixou o Feyenoord por 4 milhões e meio e assinou contrato até 2030. Outro que também chegou lá é Ethan Nwaneri do Arsenal. O jovem atacante vem por empréstimo até junho. O atacante Rafa está de volta ao Benfica, onde assinou até 2028. O valor pago junto ao Besiktas foi de 5 milhões. O zagueiro Jeremiah St-Juste rescindiu o contrato com o Sporting e assinou até 2027 com o Feyenoord. O experiente Edin Dzeko, de 39 anos, deixou a Fiorentina sem custos e agora vai jogar no Schalke 04. Ter Stegen deixou o Barcelona após 11 temporadas e foi emprestado ao Girona até o fim da temporada. Fiorentina anunciou Giovanni Fabian, de 23 anos. O meia deixou o Bolonha por empréstimo de 6 meses e depois a opção de compra está avaliada em 15 milhões. Outro que chegou lá é o meia Jack Harrison, de 29 anos. Ele vem do Leeds United por empréstimo até o fim da temporada e depois eles têm opção de compra avaliada em 7 milhões. Nottingham Forest apresentou o atacante Lorenzo Luca, de 25 anos. Ele veio do Napoli por empréstimo de 6 meses, depois a equipe tem opção de compra avaliada em 40 milhões. Keiber Lamadrid deixou o Deportivo Laguaira por empréstimo e agora o atacante de 22 anos vai jogar pelo West Ham. No final, a equipe tem opção de compra avaliada em 1 milhão. Tottenham anunciou o brasileiro Souza, de apenas 19 anos. O lateral esquerdo foi comprado junto ao Santos por 15 milhões e assinou até 2031. O zagueiro Marc Guéhi deixou o Crystal Palace por 23 milhões e assinou o contrato com o City até 2031. Agora, rapidão, só queria te pedir aquela moralzinha, tá bom? Deixa aquele like maroto porque ajuda muito o meu trabalho e também se inscreve caso você não seja inscrito. Aqui é onde você vai sempre ficar muito bem informado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem o atacante Daverson acertou a sua rescisão de contrato com o Fortaleza e agora ele está livre no mercado. Porém, não deve ficar assim por muito tempo. Isso é porque o portal BRB Sports informou que o Vasco já demonstrou interesse na sua contratação e enxerga Daverson como uma boa oportunidade de mercado, ainda mais porque o clube pretende reforçar o ataque nesta janela. Daverson ganhava um salário mensal de 800 mil reais no Fortaleza e deve pedir algo parecido para assinar com o Cruz Maltino.
Lembrando que, por enquanto, ainda não tem proposta oficial pelo atacante de 34 anos, e a sua possível chegada não impede o Vasco de contratar outros atletas para a mesma posição, pelo menos é o que foi informado. E aí, torcedores do Vasco, quero saber o que é que vocês acham da possibilidade do Wenderson vestir a camisa do clube neste ano, né? O que vocês acham aí? Seria uma boa contratação, talvez pagando um salário aí parecido, né, com os 800 mil reais por mês? Talvez ele aceite, né, abaixar um pouquinho esse valor, mas eu quero saber se o Daverson é realmente uma bela oportunidade e se vocês, torcedores vascaínos, querem ver ele lá. Comenta aí. O Flamengo continua encontrando dificuldades em repatriar Lucas Paquetá, e isso é porque ontem o West Ham recusou a nova proposta rubro-negra. O jornalista Ben Jacobs informou que os cariocas tinham oferecido 40 milhões de euros, sendo 35 milhões fixos e mais 5 milhões em bônus. O West Ham até aceita o valor, porém eles querem renegociar os termos, pedindo mais no valor à vista ou então mais grana no valor fixo, além de que querem que Paquetá só saia no fim da temporada. Os Hammers correm sério risco de rebaixamento para a segunda divisão e por isso não querem liberar o meio-campista agora, já que consideram Paquetá muito importante e ele pode ajudar o clube nessa reta final. O técnico Nuno Espírito Santo já aceitou perder o jogador e deixou a sua saída nas mãos dos dirigentes. Flamengo não pensa em aumentar o valor total da oferta, porém admite que aceita renegociar os termos como o clube inglês quer. A diretoria rubro-negra segue bem otimista, mas entende que a negociação pode levar mais tempo. O Paquetá não quer mais jogar com a camisa dos Hammers, o técnico Nuno Espírito Santo já aceitou perdê-lo e só falta o West Ham aceitar a saída do atleta. E se eu fosse os Hammers, aceitaria tranquilamente, tá? Afinal, o cara não quer mais jogar lá e um atleta que não tá feliz, que não quer jogar lá, com certeza não vai ajudar o clube nessa reta final contra essa queda, né, pro rebaixamento. Então eu liberaria o Paquetá, pegaria essa grana e reinvestiria essa grana em outro atleta ainda nesses últimos dias da janela, tá bom? O Paquetá quer voltar para o Flamengo, que é um lugar que ele vai se sentir muito melhor do que ele se sente hoje em dia, é um lugar que ele espera recuperar o seu bom futebol e também é lá que ele espera ter mais protagonismo para conseguir ser convocado para a Copa do Mundo. O Manchester United estuda repatriar um velho conhecido da torcida ao fim da temporada, e ele é Mason Greenwood, que vem brilhando na Ligue 1. Quando a equipe o negociou com o Marselha, colocou em seu contrato uma cláusula que permitia uma recompra por um valor acessível, e por isso agora seu retorno está sendo avaliado pela cúpula dos Diabos Vermelhos. Tudo isso foi informado pelo jornalista Pete O'Rourke. Greenwood se adaptou muito bem ao futebol francês e vem brilhando com a camisa do Marselha. Só nessa temporada ele soma 20 gols e 6 assistências em 27 partidas. No entanto, ele também é um nome analisado por dois gigantes espanhóis, Barcelona e Atlético de Madrid. Meus amigos, quantos atacantes nós já vimos sendo contratados pelo Manchester nessas últimas temporadas e parece que ninguém consegue dar certo lá nos Diabos Vermelhos, tá bom? Já teve atacante que chegou e foi embora bem rápido, como por exemplo aí o Rasmus Højlund, já tem jogador que tá na porta de saída, né, como por exemplo aí o Joshua Zirkzee, já teve jogador que saiu, que foi o Mason Greenwood, e agora eles querem ele de volta. Lá está uma baderna. Vamos ver se o Michael Carrick consegue acertar alguma coisa até o fim da temporada, né? Na tua opinião, seria uma boa o United repatriar o Mason Greenwood? E também comente se você acha que seria uma boa ele voltar para o seu ex-clube. Fala aí! O Milan ainda busca a contratação de um zagueiro nesta janela e cogita uma oferta de última hora por Joe Gomes do Liverpool. Segundo Daniele Longo, os rossoneri ainda têm esperança de que os Reds possam abrir uma brecha de última hora para contratar o inglês de 28 anos. Gomes é um jogador com perfil que agrada bastante ao técnico Allegri e o interesse do Milan não é novidade. Afinal, o clube já havia tentado contratá-lo durante a janela de transferências do verão europeu. O negócio continua dependendo da disposição do Liverpool
Liverpool em autorizar a saída de Gomes nos últimos dias do mês. Allegri está ansioso para adicionar a versatilidade e a experiência do zagueiro em sua linha defensiva. Outro nome também estudado pela diretoria para reforçar a zaga é o de Federico Gatti, porém ele não demonstrou interesse em deixar a Juventus bem no meio da temporada. Radu Draguzin foi oferecido à diretoria, porém nesse momento eles mantêm o foco em Gomes. Mas quem sabe, né, se não tiver um acerto com o jogador do Liverpool, uma oferta pelo zagueiro do Tottenham pode chegar. Outro que também pode deixar os Reds nesses últimos dias da janela é Andrew Robertson, que é alvo do Tottenham. Segundo informação do jornalista David Ornstein, os Spurs avançaram nas últimas horas nas conversas para contratar o lateral esquerdo escocês, que tem vínculo com o Liverpool apenas até junho. Lembrando que Robertson já pode assinar um pré-contrato para chegar grátis em julho, porém os Spurs querem contratá-lo agora e topam pagar um valor simbólico ao Liverpool pela transferência. Hoje, com valor estimado em 12 milhões de euros, Robertson segue sendo utilizado por Arne Slot, mas já não tem o mesmo protagonismo de antes e por isso ele vê com bons olhos uma mudança para o Tottenham. O Fabrício Romano já confirmou ontem que uma oferta oficial foi apresentada aos Reds e agora os clubes discutem os detalhes, né? Vamos ver se eles vão conseguir chegar num acordo. A Sky Sports também já confirmou tudo isso e inclusive, né, também falou que já tem um acordo verbal entre o Robertson e os Spurs em relação aos termos pessoais, ou seja, o que falta realmente é o acerto entre os clubes. Se o Robertson não sair agora nos últimos dias da janela, provavelmente ele vai se mudar para o Tottenham de graça no meio do ano. O Arsenal já mira uma grande contratação para a próxima janela de transferências e ela é a de Julian Álvares. A ESPN informou que o diretor André Berta seria o grande trunfo na negociação, pois ele trabalhou por anos como diretor do Atlético de Madrid e inclusive foi ele o responsável por trazer o argentino em 2024. Berta tem um ótimo relacionamento com seu ex-clube e também com Fernando Hidalgo, que é o empresário do atacante. Acredita-se que Álvares tem uma cláusula rescisória de 500 milhões de euros, porém a imprensa espanhola afirma que o Atlético de Madrid toparia negociá-lo por um valor um pouco acima dos 100 milhões, somente caso Álvares peça para ir embora. Consultas formais do Arsenal já foram feitas em relação à transferência e agora eles estudam uma forma de viabilizar o interesse para a próxima temporada. Barcelona é mais um clube de olho em Álvares e já houve alguns rumores dizendo que o empresário do atleta tinha se reunido com Deco nos últimos dias. Porém, Fernando Hidalgo se pronunciou falando que essa reunião não existiu. Nos últimos meses foi falado, né, que o Álvares não estaria totalmente feliz no Atlético de Madrid, pois ele não vê muita chance de vencer vários títulos com a camisa aí colchoneira, né? E portanto ele teria dado meio que um prazo, entre aspas. Se nessa temporada o Atlético não ganhasse nada, ele cogitaria sim se mudar e quem sabe voltar para a Premier League. E eu acho que o Atlético vai acabar não levando nada mesmo, tá? Quero saber o que é que vocês pensam a respeito disso e também comentem se vocês queriam ver o Álvares jogando pelo Arsenal ou então pelo Barcelona, aonde ele cairia melhor. Fala é. Esse então foi o vídeo deste sabadão, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.